Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Claudino Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, neste segundo trimestre de 2022, a lição dos adultos, que está tratando do Sermão do Monte e tem como tema do trimestre os valores do reino de Deus e como subtema a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Nós já estamos diante da lição de número 11, dia 12 de junho de 2022, que será o dia do pastor, e o tema da lição 12 é sendo cautelosos nas opiniões. No Sermão do Monte, como sendo a primeira mensagem que Jesus Cristo pronuncia depois do seu batismo nas águas, ele vai direto para a Galileia e lá na Galileia, em um monte, ele ensina. E ele traz aqui alguns ensinamentos fortes, importantes. Ele fala da questão de sermos sal, de sermos luz. Ele trata de como nós devemos, nos informa como nós devemos tratar a lei, se a lei realmente é para ser tida como os judeus tinham ou se ela tinha uma outra aplicação. E nós até aprendemos que a lei serviu de aio, serviu de instrutor, de orientador, mas que cumpriu o seu propósito porque Cristo é o precursor de uma nova aliança. Ela fala dos sentimentos ruins, sentimentos negativos, corroborando com o que a Bíblia fala sobre as obras da carne, que Paulo ensina lá em Gálatas, capítulo 5. Ela fala sobre a questão do casamento, que o casamento foi instituído por Deus para ser para sempre. Ela fala de falar a verdade, palavras honestas, sinceras, no que diz respeito especificamente às ofertas, às esmolas. Ela fala para não retribuirmos pelos padrões humanos, a gente quer dar olho por olho, dente por dente. Ela fala em sermos verdadeiros, ela fala na oração e no jejum. Ela fala que a nossa segurança deve estar em Deus, onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. E nesta semana sobre nós sermos cautelosos nas nossas opiniões. Nós já lemos alguma coisa em segunda, terça e quarta, e hoje, quinta-feira, o assunto ele é um divisor de águas. Parece que o tema da semana será resumido no assunto de hoje. Hoje, quinta-feira, a leitura está ainda em Lucas capítulo 6, porque Lucas capítulo 6, conforme eu disse ontem, é o Sermão do Monte de Mateus capítulo 5, 6 e 7. Só que Lucas fez uma pesquisa e colocou no papel. E é interessante que o que Lucas colocou no papel bate com o que Mateus, que foi testemunha, que estava presente, registrou. Então, bate perfeitamente. Nós lemos no 6:37, nós lemos no 6:38, capítulo 6, versículo 37, capítulo 6, versículo 38. E hoje no capítulo 6 nós vamos ler o versículo 41. Veja que Jesus abordou esses assuntos assim, um seguido atrás do outro, porque tinha muito detalhe para ser mostrado para aquele povo daquela região, daquela época. E eu fico pensando, o que mudou de lá para cá? Porque nós como seres humanos somos tendentes a algo que ainda hoje nós lemos o texto sagrado e o texto sagrado está falando conosco, está nos orientando. Porque parece que nós vivemos os mesmos dias daquele povo, parece que é a mesma coisa, não mudou. Se você analisar, os líderes religiosos são os mesmos, os que se dizem entendidos da lei e aplicam do jeito que bem querem são os mesmos, os hipócritas são situações que não mudaram. E Jesus confronta essa turma e diz bem assim, escribas e fariseus, hipócritas. Qual é a qualidade dos escribas e fariseus? É ser hipócrita. Então, Jesus está confrontando essa forma de pensar que guiava o povo e no de hoje ele vai dar uma tacada forte também. É assim, capítulo 6, versículo 41 do Evangelho de Lucas, a epígrafe diz: não atentes no argueiro que está no olho do seu irmão. Não atentes no argueiro que está no olho do seu irmão. Vamos ler o texto aí, continuando com a Bíblia do Culto, editada pela editora Betel, que tem a versão Almeida Revista e Corrigida. Então, capítulo 6, versículo 41 da versão Almeida Revista e Corrigida, dentro do Sermão do Monte, registrado por Lucas, nós temos o seguinte texto: e por que atentas tu
É um porquê de pergunta, não é um porquê de resposta. O porquê está separado. Porquê de resposta é junto. Porquê de pergunta é separado. E porque atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão? Olhando assim, parece que há um contrassenso. Porque se o irmão está com o argueiro no olho, às vezes eu estou com o argueiro no olho, eu vou na minha esposa e digo, meu bem, dá uma olhada aqui. Aí ela olha, meu filho, João Pedro, olha aqui. Aí olha, alguém que está perto, rapaz, você pode dar uma sopradinha aqui, dar uma olhada para mim? Parece ser algo natural, alguém estar com argueiro no olho e outra pessoa ir ajudá-lo. Por quê? Até porque atrapalha. Existem os chamados EPIs, equipamento de proteção individual, onde a pessoa que trabalha com algum equipamento que solta fagulhas, solta pequenos objetos, ele deve usar uma proteção, às vezes uma proteção facial completa e às vezes um óculos de proteção, para justamente ele não ferir o olho, porque sem o olho a pessoa fica com dificuldade para trabalhar. Inclusive o governo federal agora, desde o ano passado, reconheceu, o ano atrasado, eu acho que foi o ano atrasado, ele reconheceu como uma deficiência a pessoa que tem somente a visão monocular, não tem a visão binocular, só tem a monocular, só tem um olho. Reconheceu como deficiência, e pessoas estão buscando a aposentadoria quando tem os critérios necessários para a aposentadoria pela perca de uma visão. E aqui o texto diz bem assim, por que você está atentando para o argueiro que está no olho do outro? Olhando até essa vírgula, parece que o texto é um contrassenso, porque é até um ato humano você olhar para o argueiro que está no olho da outra pessoa, você tirar o argueiro. Às vezes ele cai no canto de baixo aqui, gente, dá dificuldade e quando ele encontra uma brechinha lá que você mexe e não consegue encontrar. Mas vamos ler o restante do texto. E não reparas na trave que está no teu próprio olho. É uma interrogação. Veja que o texto começa de uma forma, mas você só compreende ele quando ele fecha. Por que você está olhando no argueiro do olho do outro se você tem uma trave? Você tem um negócio bem maior enganchado dentro do teu próprio olho e você está querendo tirar o argueiro do olho do outro. Vamos então dramatizar a situação. Imagine que alguém caiu uma farpa de pau desse tamanho dentro do olho dele. Uma farpa que fica no meio assim, atrapalhando a visão. Está atrapalhando a visão com ele, ele não está vendo direito, ele está procurando uma posição e não está vendo porque aquele negócio está no meio do olho dele. Bem recente, alguém estava com o óculos meio sujo e, sério mesmo, isso aí aconteceu, não vou citar o nome para não gerar problema, mas estava com o olho meio sujo, o óculos meio sujo e estava andando de bicicleta, batendo a bicicleta nas pessoas, trabalhando, tendo uma certa dificuldade, porque trabalhou em ambiente que tinha poeira, aí a poeira grudou no óculos e a pessoa não se tocou. Aí outra pessoa chegou e pegou o óculos assim, olhou assim, deixa eu ver seu óculos. Aí a pessoa entregou o óculos, ele pegou lá um produto, eu acho que sabão, alguma coisa, aí molhou a lente do óculos ali, tal, botou embaixo d'água, tal, enxugou, disse, bota no olho. Aí a pessoa disse, uai, eu estou enxergando, porque o óculos estava sujo. Agora imagine a pessoa que está com a visão travada, aí alguém diz, eita, caiu um argueiro no meu olho. Aí ele corre lá com a visão travada, ele não está vendo. O não está vendo evita a precisão. Meu pai, quando era vivo, dizia que cego é aquele que não vê por uma cerca de varas. Está aqui na frente, mas ele está dizendo que não está vendo. Aí o camarada com a trava no olho vai lá tirar o argueiro. A Bíblia deixa bem claro. E tu, por que atentas? E por que atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão? E não reparas na trave que está no teu próprio olho? Isto para dizer, para aqueles contemporâneos de Jesus, porque o risco ali era grande. A pessoa tirar o argueiro, e se usa uma ferramenta, usa alguma coisa para ir lá, uma pinça para tirar, e ele aperta aquela pinça no lugar errado, como é que ficaria? Vamos imaginar aí que o camarada não tem como chegar lá e vai lá, pega um espinho e vai lá dentro do olho e tenta tirar aquela coisa com espinho. Vamos tentar ir para aquela época. Que prejuízo não daria? Jesus está dizendo, primeiro você deve tirar a trave que está no teu olho.
Aí depois você tira o argueiro do olho do outro. Primeiro você tira do seu. Para nos dizer que, tratando de julgamentos, pois o tema da semana é sendo cautelosos nas opiniões, às vezes nós não olhamos que nós temos um problema maior. Certa pessoa, cujos exemplos eu não sigo muito, disse algo interessante, que quem tem mau hálito não sente. Isso me chamou a atenção. Quem tem mau hálito não sente mau hálito. Por quê? Porque vem de dentro e ele joga. O mau hálito ele pode ser falta de higienização, ele pode ser alguma enfermidade, pode ser alguma coisa, mas ele joga, né? Ele joga. E a outra pessoa que está na frente está sofrendo com mau hálito e ele não está vendo. Por quê? Porque o problema está nele. Às vezes a pessoa quer julgar os outros pela sua própria medida. A pessoa está ridícula, mas está criticando a roupa do outro. Às vezes a pessoa não observa que o próprio trato, a própria educação, a própria forma de agir não agrada a muita gente e tem gerado prejuízo para si próprio. Mas ele não vê. E quando tem uma situação, ele corre para resolver aquela situação. Não vou citar exemplos porque aí seria demais mesmo e as pessoas haveriam de se identificar. Mas eu conheço situações que envolvem pessoas que são situações a ponto jurídico, situações que se brincar vai parar na justiça. Mas às vezes a pessoa quer resolver a questão do outro, dizer, não, traga para cá, é assim, é dessa forma. Aí Jesus vem direto ao ponto e diz, por que é que você, em vez de tirar a trave que está no seu olho, você quer tirar o argueiro do olho do outro? Como seria a nossa vida se nossos olhos não tivessem traves? Nem o olho do outro teria argueiro. Porque às vezes o problema do outro é desse tamanho, ou como eu dizia quando era criança, desse tamaninho diante do problema que nós temos. Jesus chega e diz bem assim, hipócritas. Eram os escribas e fariseus, os doutores da lei, hipócritas. Vocês engolem o camelo e coam o mosquito. Então, antes de qualquer coisa, olhe para si, olhe para a sua casa, olhe para o seu contexto, para depois você aplicar aos outros. Aí você estará tirando a trave do seu olho e vai poder tirar o argueiro do olho do outro. Ensinamentos do Mestre Jesus Cristo, meu e nosso Salvador, iniciando o seu ministério. Legal, né? Forte! Manda aí para alguém que precisa tirar a trave do olho, em vez de tirar o argueiro do outro. Se você já viu alguma situação dessa natureza, não diga o nome por uma questão de ética. Mas registra aí, teve uma situação assim, tá bom? Deus te abençoe, compartilhe esse conteúdo, compartilhe, vamos evangelizar, esse conteúdo fala, vamos evangelizar. Já viste que as palavras são de Jesus, as palavras de Jesus são santas, são sagradas, eu só estou replicando elas aqui, fazendo uma mera reflexão numa quinta-feira pela manhã. Compartilhe, comente aí, deixa aí o seu comentário, se inscreva no nosso canal, curta e vamos abençoar outros com a palavra do Reino de Deus. Domingo na Escola Bíblica Dominical, estudando sobre sendo cautelosos nas opiniões. Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor.